Paz, Senhor a todos, seja bem-vindo ao canal Bíblia Simples. Meu nome é Juari. Na oportunidade estudaremos o livro de João e hoje vamos estudar sobre João Batista. No último vídeo estudamos sobre a encarnação de Jesus Cristo e o propósito da encarnação, e hoje vamos falar um pouco sobre a apresentação de Jesus Cristo a Israel pelo profeta João Batista. Teve um papel fundamental no ministério de Jesus Cristo. O João Batista que pregava no deserto da Judéia, que veio preparar o caminho do Senhor. E por que João Batista? João que batizava. Batista vem do que batiza. João que batizava para o arrependimento, para perdão de pecados. O João Batista que tinha uma mensagem dura: raça de víboras, quem escapará da ira vindoura? Todos iam ver João pregar por conta da sua mensagem, mesmo dura, mesmo uma mensagem pesada, mas que tocava no coração do povo, e o povo se arrependia dos seus pecados. O texto principal está em João, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, que diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então esse era o objetivo de João, enviado de Deus, para que desse testemunho da luz, para que falasse da luz, para que anunciasse aquele que havia de vir, para que todos crescem por ele. Então, através de João Batista, o precursor de Jesus Cristo, o último profeta, o maior dos profetas, como disse Jesus Cristo, ele veio preparar o caminho do Senhor. Então, João Batista teve um papel muito importante no ministério de Jesus Cristo. E para as nossas vidas hoje, a mensagem de João era uma mensagem dura, era uma mensagem pesada para aqueles que ouviam, mas todos iam ter com João. Hoje estamos vivendo num tempo diferente, as mensagens são mais suaves para massagear os egos das pessoas, mensagem de autoajuda, mensagem de prosperidade. Precisamos ser João nos últimos dias para pregar o verdadeiro evangelho, preparar o caminho para a vinda do Senhor, porque o Verbo já veio, se fez carne, morreu e ressuscitou. A igreja do Senhor tem um papel muito importante nos últimos dias. Não podemos esquecer de pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o objetivo principal da igreja do Senhor. Esse é o meu, é o seu objetivo, de preparar as pessoas para a vinda do Senhor. Jesus está voltando, precisamos semear a boa semente, a semente do Evangelho aos corações. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 15, vai falar um pouco sobre João Batista e diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então o papel de João foi preparar o caminho do Senhor, preparar um povo disposto a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir ao Senhor quando viesse com sua mensagem pregar, com sua mensagem pura, com sua mensagem gloriosa, com sua mensagem verdadeira. E esse era o papel de João Batista, e o João Batista fez o seu papel como profeta do Senhor, mesmo diante das adversidades, da oposição, da época, da política, da religião. João Batista fez o seu papel de preparar o caminho do Senhor. Quem diria um profeta, um homem simples,
João teve um encontro com Jesus Cristo em João capítulo 1, versículo 29, diz assim: E no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João testificou, João viu a Jesus pela primeira vez e disse, declarou, exclamou e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João verdadeiramente estava cumprindo os propósitos de Deus aqui na terra, de preparar o caminho do Senhor e endireitar as suas veredas, chamar o povo ao arrependimento, para que o povo recebesse o Cristo. Estava sendo preparado o terreno para a pregação do Evangelho através deste homem. Precisamos de homens igualmente João Batista, homens que verdadeiramente pregam a palavra de Deus, uma mensagem pura, uma mensagem que traga o povo a se arrepender dos seus pecados, a se converter dos seus maus caminhos. Estamos vivendo em tempos difíceis, tempos trabalhosos. Precisamos ouvir mensagens como a de João Batista. Vamos ver agora um pouco do testemunho desse homem, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas para saber quem ele era, porque a mensagem de João estava impactando aquela região, aquela cidade, aquela localidade. Então a curiosidade era grande e precisava saber quem era. A preocupação daqueles homens queriam saber que era o Cristo, era o Elias. Mas vamos ver o que João responde para aqueles homens. Está escrito em João capítulo 1, versículo 19, que diz assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntasse: Quem és tu? E confessou e negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: Quem és? Pois, és tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. E disse-lhe: Pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E disse João: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, João, acima de tudo, também estava cumprindo uma profecia dita pelo profeta Isaías. Ele estava preparando o caminho do Senhor, a vereda do Senhor, endireitando para que o povo recebesse a mensagem do Cristo. Ele veio preparar a mente e os corações para a mensagem do nosso Salvador. O terreno deveria estar preparado com alguém que deveria passar, alguém importante. Automaticamente, quando vem alguém importante, alguma autoridade para a cidade, o presidente, seja quem for, é enviado primeiro uma comitiva. E antes que Jesus viesse, foi enviado João Batista para preparar os corações, preparar as mentes para a mensagem genuína do Filho de Deus. Chegou o momento do encontro de Jesus mais uma vez com João. Jesus veio de forma diferente para João. Está escrito assim em Mateus capítulo 3, versículo 13 a seguir. Diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhes, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, mais uma parte da missão de João havia se cumprido. João teve o privilégio de batizar Jesus Cristo. Jesus Cristo veio
de Jerusalém ter com João. Jesus Cristo estava preparado para iniciar o seu ministério. Hoje falamos um pouco sobre o ministério de João Batista, a apresentação de Jesus Cristo a Israel, o papel que João teve no ministério de Jesus Cristo. E como diz João no capítulo 3, versículo 30, que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é o nosso papel, o papel que João teve. Hoje temos esse papel de levar as boas novas, e o importante é que ele cresça a cada dia em nós e que nós diminuamos a cada dia, para que o Senhor possa crescer em nós. Ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha, se inscreva nesse canal, compartilhe a palavra poderosa do nosso Senhor. A palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até o próximo vídeo.